Eu e meu avô estávamos juntos. E eu não sei como contar isso para minha família. Mas eu vou explicar para vocês como tudo isso aconteceu. Eu sempre fui muito próxima dos meus avós. A minha mãe e meu pai são separados e sempre que ela ia trabalhar, ela me deixava com os meus avós para que eles cuidassem de mim quando eu não estava na escola. E assim se seguiu durante toda a minha infância. Minha avó, ela sempre foi muito, assim, muito brava, sabe? Ela brigava por tudo. Já o meu avô era aquele paizão que mimava, brincava comigo. E por eu ser filha única, eu não tive muitas amiguinhas, somente as da escola mesmo, que geralmente eu só via na escola. Eu me apeguei muito ao meu avô. Ainda mais porque ele brincava comigo, me fazia companhia todas as tardes, ele me abraçava, me beijava, me chamava de princesa com muito respeito e carinho. Então eu me sentia muito amada ali por ele, né? E os meus avós tiveram a minha mãe muito novos, então eles também eram novos, não eram aqueles avós de cabecinha branca. O meu avô, ele se cuidava muito, sempre muito musculoso, se cuidava até mais do que a minha avó. Até quando eu estava com 15 anos, a minha avó faleceu devido a um câncer e o meu avô sofreu muito nessa época. A minha mãe, depois disso, já não me levava muito para lá, porque eu estava mocinha já, então quando eu voltava da escola eu ficava em casa sozinha, não tinha necessidade, né? Ela estava trabalhando e lá eu fazia as minhas obrigações de casa, ficava assistindo TV até ela chegar. E aos finais de semana a gente ia para casa do meu avô, até que um dia o meu avô perguntou por quê, o que estava acontecendo que eu não tinha mais tempo para ele. E aí eu falei que a minha mãe não me deixava sair de casa enquanto ela não chegasse, né? E ali a minha mãe já concordou que eu poderia ir sempre que eu quisesse na casa do meu avô. Contanto que eu chegasse da escola, fizesse as minhas obrigações de casa primeiro, enfim, tudo aquela coisa. E assim eu fiz. Depois dessa conversa que a minha mãe autorizou, eu passei a ser uma rotina, né? Ser uma rotina para mim todos os dias na casa do meu avô. Chegava da escola, fazia as minhas coisas em casa, pegava a minha bicicleta e ia ficar com meu avô. E lá nós jogávamos baralho, dama, e ele me ensinava a cozinhar. Quando a minha mãe chegava, ela me avisava e eu voltava para casa. E assim foi por um bom tempo, até quando eu fiz 17 anos. Eu ainda tinha essa minha rotina de ir na escola e para casa do meu avô, mas eu já não ia com tanta frequência, porque às vezes as minhas amigas que eu fiz na escola iam lá em casa e assim, né, nunca tive namoradinho, sempre estava com as minhas amigas. Eu era bem reservada na realidade, eu era bem da roça mesmo, eu morria de vergonha dessas coisas. Foi justamente nessa idade que meu